E a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, requereu novamente o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Será que dessa vez o Supremo Tribunal Federal vai acolher o pedido e conhecer do impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para julgar os casos em que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser réu? Vamos ver essa notícia, como saiu aqui na CNN, e nós vamos abordar este fato. Por quê? Porque já houveram outras vezes em que o ex-presidente da República arguiu perante o STF o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, nós já abordamos aqui no canal. Inclusive, eu falei para vocês que, sob a minha perspectiva, de forma muito tranquila, entendo que seria uma posição razoável do Supremo Tribunal Federal, na medida em que se demonstrou a existência de uma inimizade profunda entre o ex-presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aqui que, por várias vezes, o ex-presidente xingava o ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com as expressões chamando de canalha, sair, patife e vários outros adjetivos negativos que foram lançados pelo ex-presidente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí uma discussão que podia ser levantada era aquela, bom, mas o ex-presidente está provocando uma situação de impedimento que é vedada pela lei, na medida em que ninguém pode se beneficiar a partir de sua própria torpeza. Só que nós verificamos com base no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil que o ex-presidente já ostentava essa inimizade com o ministro do Supremo Tribunal Federal antes desses atos que foram postos agora e que seria a ocasião de planejamento e execução do golpe de Estado. Então, desde 2019, 2020, 2021 já havia esse cenário de inimizade muito notória por parte do ex-presidente em face do ministro do Supremo Tribunal Federal, o que, sob uma perspectiva mais legalista, poderia ensejar, com toda certeza, o impedimento do ministro. Mas a decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão colegiado, entender que o ministro é competente e não existe caso de impedimento para afastá-lo deste julgamento, certamente o ministro continuará à frente desse caso e irá julgar. Vamos ver o que a CNN diz. Olha, Bolsonaro entra com um novo pedido de impedimento de Moraes na investigação de golpe do STF. Defesa do ex-presidente disse que ministro é vítima dos fatos apurados e pede anulação de decisões. Outra coisa que é importante a gente lembrar. A decisão reconhecendo o impedimento vai afetar também as provas que foram produzidas ao longo da investigação. Como é uma investigação que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, com a presença do ministro sob a perspectiva de presidente daquela investigação, apesar da Polícia Federal conduzir, a gente verificou que o ministro, na condição de relator, em razão de ser um processo em que se enquadra entre aqueles de competência originária dos tribunais, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava conduzindo, de fato, a investigação. Isso, com toda certeza, afetaria as provas que foram produzidas ao longo do processo, na verdade, ao longo da investigação, que seria uma etapa pré-processual. Olha aí, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira um novo pedido de impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado e um plano para matar autoridades. Os advogados pedem que Moraes seja impedido de atuar nos casos em que todos os seus atos, incluindo decisões, sejam anuladas. Essa aqui seria as consequências mais significativas. Isso aqui nos remonta ao reconhecimento da incompetência do juiz Sérgio Moro lá na Operação Lava Jato para julgamento dos casos em que envolveram o ex-presidente Lula. Como o ex-juiz Sérgio Moro foi reconhecido como parcial, todo o conteúdo decisório do processo acabou de ser derrubado. Por isso que acabou o processo sendo remetido para outra vara e o que certamente contribuiu para que o ex-presidente estivesse uma condição de que o ex-presidente, mas atual presidente, estivesse uma condição de que não restasse outra condenação ou outra decisão depreciativa ou contra os interesses do ex e atual presidente. Na época ele era ex-presidente, mas seria a mesma coisa, né? O reconhecimento do impedimento poderia ensejar a anulação de todos os atos decisórios ali que tiveram por objeto o ex-presidente, agora eventualmente processado, Jair Bolsonaro. Diz, ó, absoluto interesse pessoal. Neste pedido, a defesa lista novos fatos que vieram à tona com o desenvolvimento da apuração, como planejamento para sequestrar e matar Moraes. O pedido argumenta que há absoluto interesse pessoal de Moraes na investigação por ele de se reconhecer como vítima do fato em apuração. Segundo a defesa, isso macula irremediavelmente a imparcialidade do sistema acusatório e o devido processo legal. O próprio ministro, em diversas manifestações nos audios dos autos,
reconhece expressamente que teria sido alvo de um plano, cujas finalidades incluiriam até mesmo a sua morte, o que o coloca numa posição de suposta vítima direta dos fatos sem apuração em petições sob a relatoria dele. Veja só, se o Supremo Tribunal Federal entender pela competência do ministro, certamente entenderá que o ministro não é vítima do caso. Na verdade, a vítima seria o ente abstrato, a democracia estatal, o próprio Estado, as instituições democráticas. E dessa forma, então, o Supremo iria afastar essa tese de impedimento do ministro, ou até mesmo sua incompetência, e mantê-lo, então, na condução do caso. O que você acha, com base naquilo que você tem experimentado através da leitura, através dos vídeos? Fala aqui, escreve aqui no campo dos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo também. Valeu, forte abraço e até a próxima.